O Portal de Anaia, Livro 1, A Origem. Capítulo 1. Uma visitante inesperada. Ela sentou no banco da praça e olhou as folhas mortas caídas no chão. O dourado outonal resplandecia e as folhas tornavam-se avermelhadas, confundindo-se com o poente. Soprava um vento leve e fresco, quase frio. Havia muitas pessoas na rua, mas ninguém percebia sua presença. Nem mesmo o morador de rua, que passara muito próximo a ela, sequer dirigiu-lhe um olhar, insinuando o desejo de receber alguns trocados. Provavelmente, ele tinha um pensamento distante dali, pois seu semblante trazia uma expressão de languidez que não deixava claro se era preguiça, tristeza ou melancolia. Ela o acompanhou com os olhos enquanto ele caminhava vacilante pela praça. Talvez estivesse alcoolizado, o que ela não estranharia, pois muitos moradores de rua recorriam ao vício para suportar o abandono no qual viviam, enquanto outros eram levados à mendicância justamente pelo vício, que os fazia perder tudo: o emprego, os bens, a família, os amigos, a dignidade e, finalmente, a esperança. Ele trazia um enorme saco pendurado às costas, tão sujo quanto suas roupas e ele próprio. Os pés descalços estavam imundos, assim como seu cabelo, que pela falta de asseio havia se tornado um grande emaranhado de fios negros e acinzentados embolados entre si. Dificilmente seria possível pentear novamente aquele cabelo, ela pensou, mesmo que fosse lavado com muito shampoo e massageado com um tubo inteiro de creme de pentear. Em seguida, ela reparou que a pegada do pé esquerdo dele deixava uma pequena mancha de sangue e que ele mancava com esse pé. Então, esse deveria ser o real motivo pelo qual ele andava cambaleante. Era provável que tivesse pisado em algum objeto cortante e que talvez ainda estivesse com ele ou parte dele enfiada no pé. Ela concluiu. Ela continuou a observá-lo e, à medida que o homem se distanciava, tentava imaginar os motivos que o teriam levado a viver nas ruas. Teria ele nascido assim, embaixo de uma marquise? Será que nunca tiveram um lar de verdade? Uma cama quentinha? Questões como essa começavam a incomodá-la. Seus pais eram dedicados às causas sociais e durante toda a sua infância e adolescência, ela se rebelara pela ausência deles. Considerava-os omissos, achando que não se importavam com ela e que amavam muito mais aos estranhos do que a própria filha. Olhando agora aquele homem, que já se encontrava do outro lado da praça e que mais parecia um cachorro sarnento abandonado do que um ser humano propriamente, sentiu-se ingrata e imatura. Durante muitos anos comportara-se mal e magoara muito seus pais, que apesar de tudo, nunca lhe dirigiram palavras que não fossem amorosas. Sentindo os olhos marejados e o coração apertado pelo remorso, tentou desviar o pensamento. Ela estava agora reparando na revoada de pássaros que ruidosamente buscavam os galhos das árvores à sua volta, sinalizando que o final da tarde chegara e que logo seria noite. Tentou se concentrar, mas a própria paisagem se misturava ao turbilhão de sentimentos que disputavam a prioridade de seus pensamentos e dificultavam qualquer decisão. Não podia definir o que sentia, assim como não podia saber o que fazer. Olhou as folhas movendo-se numa coreografia ensaiada desde o início dos tempos. Cada folha seca sabia o seu passo, a sua hora de mover-se com qual ou quais outras folhas deveria contracenar. Desejou ser uma delas, continuar sua vida sem ter que tomar decisão alguma, apenas entregar-se à natureza que se encarregaria de conduzi-la em seu papel. Não sabia quanto tempo estava sentada ali, nem mesmo como chegar até ali, mas sabia que precisava procurar um lugar aonde ir, que não fosse a sua casa nem a casa de nenhuma pessoa conhecida. Abriu a bolsa, pegou a carteira e contou mais uma vez quanto dinheiro tinha. Aquele era todo o dinheiro que possuía. Havia acabado de sair do banco de onde retirara até o último centavo. Mesmo assim, não havia o suficiente para sustentar-se por um mês, ou pelo menos para manter o mesmo padrão de vida por um mês.
Lembrou-se então que estava em uma movimentada metrópole, em um bairro com altos índices de violência, e que já havia sido assaltada 3 vezes naquelas redondezas. Olhou em volta, tensa, procurando pistas de alguém que pudesse estar lhe observando. Ao mesmo tempo, guardou apressada a carteira dentro da bolsa e a colocou no colo, abraçando-a como se ali estivesse a única saída para a decisão que não conseguia tomar. Iria conseguir começar uma vida nova? Teria força de vontade para se manter fiel às promessas que fizera a si mesma? E seus pais? Sentiriam sua falta ou ficariam aliviados por ela ter ido embora? Esses pensamentos surgiam simultaneamente, sem que conseguisse ordená-los. No mesmo lado da praça, entre o mato que crescia desordenadamente e a sujeira deixada pelos animais domésticos ou das ruas, algumas crianças se divertiam em uns poucos brinquedos abandonados. Havia 3 balanços, sendo que um estava com a corrente quebrada, 2 gangorras de madeira gasta e um escorrega em cuja escada faltava um degrau. Lembrou-se que um dia havia sido criança também e que seu brinquedo favorito era o balanço. Há quantos anos não se balançava? Provavelmente há uns 15 anos. Recordou com nostalgia. As luzes da cidade já estavam acesas havia algum tempo. O céu escurecera rapidamente. Tentou olhar através das copas das árvores com a esperança de ver algumas estrelas e reparou que os pássaros não cantavam mais, o que significava que já haviam se recolhido. Apertou os olhos, insistindo em ver o que não era possível. Com a claridade excessiva das luzes artificiais que iluminavam a praça, sua visão cegava ao olhar para cima, marcando sua córnea com pontos luminosos quando piscava. Permaneceu um tempo distraída com esse efeito óptico até que se dissipasse totalmente. Tentou se concentrar mais uma vez, mas continuava sem saber aonde ir. Uma criança que devia ter uns 5 anos aproximou-se para pegar uma bola que havia rolado até próximo de seus pés. Ela tentou pegar o brinquedo para devolvê-lo, mas a criança foi mais rápida. Pegou a bola, olhou para ela e a examinou com curiosidade. Por uns instantes, ambos se encararam e ela teve a impressão de que aquela criança tinha o olhar de um adulto. Era um menino de pele parda e cabelos castanhos encaracolados. Vestia uma bermuda jeans e uma camiseta branca. Seus pequenos pés calçavam tênis que piscavam luzes coloridas a cada pisada, o que ela reparou quando ele correu para apanhar a bola. Após o transe momentâneo, ela viu o olhar da criança se abrandar e parecer infantil, como o de qualquer outra criança. O menino sorriu e foi embora correndo, com a bola na mão e os tênis piscando luzes que oscilavam entre o vermelho e o azul. Ficou incomodada com a sensação do olhar maduro com que fora analisada, mas não quis se levar a sério, julgando que estava vendo coisas onde não existiam, e atribuiu seus devaneios ao cansaço físico e mental ao qual vinha se submetendo pela utilização de fortes tranquilizantes tomados em excesso, sob a alegação de estresse, insônia, depressão e qualquer outro mal psicológico característico da sociedade atual. Será que não conseguiria se concentrar no que tinha que fazer? Pensou irritada. Nesse momento, ela reparou que, em um dos lados da praça, havia um grupo de pessoas reunidas na rua e uma ambulância. Era possível que tivesse ocorrido um atropelamento ou um assalto com vítimas, considerou. Se fosse isso mesmo, esperava que a pessoa estivesse bem e que não fosse uma criança. Naquele bairro, ocorrências desse tipo eram comuns, e as crianças sempre eram as principais vítimas, pois raramente elas tomavam cuidado quando corriam atrás de uma bola ou de uma pipa sem dono, lamentou. Finalmente, levantou-se devagar e, em passos incertos, caminhou em direção ao ponto de táxi. Estava a menos de 3 metros quando lembrou que deveria usar seu dinheiro com moderação agora. E ele não duraria muito se ficasse a andar de táxi. Mudou o rumo e seguiu para o ponto de ônibus. Tinha que chegar à rodoviária, pois com certeza, lá, decidiria onde ir. Talvez descobrisse alguma cidade do interior ou mesmo um país vizinho no qual pudesse se retirar por um tempo. Com o dinheiro que tinha, poderia se hospedar por um mês em uma pousada simples, sem luxo.
Se optasse por um estilo de vida menos consumista, daria para se alimentar bem e ainda sobraria uma boa reserva. Nesse tempo, tentaria montar um plano para a sua vida, considerando a possibilidade de ajudar os pais no serviço voluntário que dedicavam aos menos favorecidos, suspender os remédios e deixar de sentir pena de si mesma, pois isso era algo do qual sentia vergonha. Esperou um pouco até que avistou um ônibus em cujo visor estava escrito rodoviária. Fez sinal para que ele parasse e percebeu que outras pessoas também haviam feito a mesma coisa. Quando ele encostou e a porta de entrada se abriu, várias pessoas subiram junto com ela. Não imaginara que tanta gente estivesse indo para o mesmo lugar. No entanto, sendo uma sexta-feira, sabia que o fluxo para fora da cidade era maior. Entrou no tumulto e sentou-se, sem saber ao certo se tinha pago a passagem ou não. Provavelmente sim, caso contrário o motorista teria reclamado, pensou. Sentara no corredor e agora observava criteriosamente o homem que estava ao seu lado, na janela. Era magro demais e tinha barba por fazer. Uma cicatriz mais escura que sua pele, em alto relevo, marcava seu braço direito. Aparentemente, o homem percebeu que ela o dissecava com os olhos, pois se virou em sua direção. Porém, ele não esboçou nenhuma reação, dando a impressão de olhar através dela. Resolveu então analisar os outros passageiros a bordo, na tentativa de identificar algum suspeito, pois não podia imaginar a possibilidade de ser assaltada. De qualquer forma, achou melhor mudar de lugar, procurando ficar mais para o meio do ônibus. Levantou-se encarando um por um dos passageiros, mas ninguém parecia se incomodar com isso. Estavam quase todos dormindo após um longo dia de trabalho. Desta vez, escolheu um banco do lado oposto ao anterior, onde havia uma senhora muito gorda, que estava cochilando com a cabeça jogada para trás, encostada na janela e com a boca aberta, emitindo um som que era quase um ronco. Tentou sentar com leveza para não despertá-la, e foi bem sucedida, pois a senhora sequer se mexeu. Imaginou que tipo de vida aquela mulher levava e o motivo pelo qual teria ficado com proporções tão avantajadas. Provavelmente, aquela senhora descontava suas frustrações na comida, assim como ela própria fazia com os calmantes e tranquilizantes, concluiu. A mulher estava cheia de bolsas no colo, e em uma das curvas que o ônibus fez em alta velocidade, elas escorregaram, sendo que uma delas chegou a cair por entre as pernas roliças da senhora, que usava um vestido florido, o qual não a ajudava em nada a disfarçar os quilos extras que carregava. Ela tentou ajudar, mas a mulher a ignorou, pegando a bolsa que caíra e todas as outras e colocando-as ao lado. Que situação mais constrangedora, pensou. Mesmo sendo uma senhora, isso não lhe dava o direito de colocar aquela tralha toda no seu colo. Sentindo-se indignada, ela levantou-se rapidamente e não foi capaz de compreender como conseguira fazer isso sem derrubar nenhuma das bolsas. Ficou em pé olhando as sacolas que permaneceram sobre o banco e a mulher que voltara a encostar a cabeça na janela para continuar seu cochilo interrompido, sendo que agora ela mantinha o braço esquerdo sobre as bolsas, de forma a evitar que escorregassem novamente. Chocada com a falta de educação que vinha assolando a humanidade, decidiu não se sentar mais. Olhou por uma janela para ver se estava chegando, mas não conseguiu se localizar. Já que o ponto final do ônibus era na rodoviária, o jeito era esperar. Conformou-se. Voltou a pensar no que estava fazendo e teve vontade de chorar, mas não o fez. Não havia ninguém que pudesse ajudá-la. Somente ela poderia mudar o rumo de sua vida. De repente, o ônibus parou e todos começaram a descer. Então ela percebeu que haviam chegado ao ponto final. O trajeto não demorara tanto, apesar de achar que estava longe da rodoviária. Agora tinha mais um problema. Precisava decidir para onde ir. Como o dinheiro era pouco, não poderia vacilar. Tinha que escolher o lugar certo, pois seria nesse lugar que buscaria um novo sentido para sua vida, ou pelo menos se reestruturaria para voltar e começar tudo de novo. Foi andando a esmo, sem perceber nada à sua volta, quase instintivamente. Deu um suspiro longo e profundo,
misto de alívio, esperança e angústia. Ainda tinha medo do que estava fazendo, mas era preciso. Notou que entrara em um saguão. No entanto, chegara ali sem se dar conta do caminho que percorrera desde que descera do ônibus. Virou-se para procurar alguma placa de localização e se deparou com uma pequena loja. Primeiro, achou que fosse uma dessas lojas de lembrancinhas. Depois, viu que também vendia livros e revistas, letras e acessórios astrais. Era provável que vendesse guias de turismo, com roteiros ou algo parecido que sugerissem o lugar ideal, imaginou. Da porta de entrada não viu ninguém atrás do balcão de atendimento. Aliás, não viu ninguém no interior da loja. O espaço era amplo, com cores alegres e uma suave música no ar. Possuía vários corredores distantes, mas como eram baixas, pensou que seria possível ver alguém, se houvesse alguém ali. Andou entre as estantes olhando ora para os livros e revistas nas prateleiras, ora para o balcão ou para a porta, na esperança de que aparecesse alguém. Começou a se sentir angustiada, aflita. Tentou se concentrar na busca pela seção de viagens e reparou que não havia nenhum título que conhecesse, nem mesmo um autor. Em um dos corredores, um cartaz sinalizava lançamentos, com destaque para um livro chamado A Fuga, e ao lado dele, uma revista sobre seres que tentam fugir dos ciclos obrigatórios. Correu os olhos curiosa, buscando encontrar alguma literatura conhecida, mas não teve sucesso. Nem mesmo os nomes dos autores lhe eram familiares. Sentiu-se uma ignorante e se perguntou há quanto tempo deixara de acompanhar as novidades do mercado literário, pois se havia algo que ela sempre amara fazer, era ler. Deparou-se com mais um título desconhecido, Transição, que explicava o nascimento de um sublime. Não tinha ideia do que era um sublime, mas pela foto da capa parecia algo similar a um profeta ou um feiticeiro, pois trazia a imagem de alguém vestindo uma túnica branca com capuz, cujo rosto não era possível identificar, porque estava envolto em uma luz cintilante. Resolveu pegar uma revista para folhear, atraída pela sua capa que trazia a manchete: Conheça o novo ranking das universidades após a formação de 3 novas galáxias, quando de repente sentiu um choque. Soltou-a incrédula. Uma revista não dá choque? De qualquer forma, não arriscou pegá-la do chão. Apesar de não ser uma loja esotérica que vendesse mandalas, velas, anjinhos e duendes, havia um misticismo no ar. Alguns objetos à venda, por exemplo, ela não tinha noção do que eram. Um aparelho pequeno, parecido com um smartphone, estava em destaque no balcão principal, colado a um display que dizia: Saiu da reclusão? Sua história ainda não foi revelada? Mas já sabe sua senha? Com o novo Rex Captare 2.1, você pode ter acesso ao seu prontuário sem ter que esperar que o efeito do Inhibere passe. Em cima de uma estante próxima à entrada, garrafinhas transparentes contendo fumaça colorida, que na verdade parecia uma névoa densa, tinham um rótulo no qual estava escrito: para colorir seu espírito. Que ciclos eram aqueles? Inhibere era um remédio? Mas e quanto ao acesso ao prontuário? E aquela névoa engarrafada? Estava contornando um corredor meio confusa, com os olhos na entrada, quando de súbito precisou amparar-se em uma prateleira para não cair. Soltou um grito apavorado. Havia tropeçado em algo grande. Havia tropeçado em uma pessoa. Ali, num cantinho, agachado ao fim de um corredor, no fundo da loja, arrumando a última prateleira, estava um rapaz, que aparentemente era um empregado, pois usava uma roupa que se parecia muito com um uniforme, além de um crachá. Desculpe-me. Ai, por favor, eu sinto muito. Não o vi e nem pensei que tivesse alguém aqui. O local me pareceu vazio e eu nem sei o que dizer. Ela estava completamente ofegante. Foi só então que percebeu como estava tensa com aquele lugar. Você trabalha aqui? Sua pergunta soou desesperada. O rapaz sorriu e se levantou. Era ruivo e de baixa estatura,
Parecia um adolescente, magro, de olhos cor de mel e com sardas salpicadas pelo rosto e pelos braços. Seu sorriso era leve, meigo e muito gentil. Por um momento, ela teve a sensação de que todo o ambiente havia ficado mais iluminado. Ela não conhecia ninguém com um sorriso daqueles. Não foi nada. Não se preocupe. Eu estava apenas arrumando estes guias que acabaram de chegar. Sabe como é, não? As férias estão chegando e daqui a pouco todo mundo vai querer guias para saber aonde ir. Ele se levantou ajeitando o uniforme. E eu é que peço desculpas por não ter percebido que a senhorita havia entrado. Eu trabalho aqui sim. Meu nome é Acólotos. Em que posso ser útil? Apesar de pequeno, o rapazinho possuía uma mão enorme, uma mão que ele estendeu-lhe para que fosse apertada. Que nome mais incomum! Ela apertou os olhos tentando ler o crachá em seu peito. Acó o quê? Como é seu nome? Era um nome difícil de entender na primeira vez. Sem nenhum constrangimento, o rapazinho recolheu a mão e enfiou-a no bolso da bermuda. Alargou o sorriso como quem está acostumadíssimo a ouvir sempre a mesma pergunta. Naquele instante, a luz do salão pareceu brilhar com um pouco mais de intensidade do que antes. Acólotos Acolyte. A senhorita está precisando de alguma ajuda? Ele abaixou-se e pegou uma pilha de livros que estava no chão, depositando-a em cima da prateleira mais alta. Ela leu o título do livro que estava por cima. Para não se perder em Sabença. Roteiro completo. Havia a foto de uma árvore muito grande, onde, no lugar de frutos, muitos livros estavam pendurados. Imaginou que, se aquilo fosse um lugar, poderia ser uma escolha interessante. Antes de voltar os olhos para o rapaz, ela começou a falar. Você. Pode me chamar de você. Estava encarando-o agora, e em seu olhar havia um ponto de interrogação. Que tipo de loja é esta? O que são aquelas garrafinhas com fumaça colorida? E o que é um sublime? Suas perguntas saíram quase todas de uma vez, pois ela atropelava as palavras, mergulhada em um mar de questionamentos que lhe invadiam a mente. Isto aqui não é uma loja comum. É uma loja alternativa para acompanhar a tendência, sabe? Tem uma banca de jornais no andar de cima e uma livraria tradicional do outro lado do saguão. Aqui, nós vendemos apenas os livros e revistas independentes, mas tenho certeza que alguma coisa vai lhe agradar ou ser útil. Ele se virou procurando algo nas prateleiras, mas não concluiu sua busca. Ao invés disso, voltou-se para ela novamente. Exatamente o que a senhorita... Perdão, você está procurando? Ela sentiu um alívio profundo. Parecia que estava acordando de repente. Por um momento chegou a sentir medo daquele lugar estranho. Apesar das cores alegres e da música agradável, era cheio de símbolos indecifráveis colados no teto, com um cheiro forte de rosas e muitas coisas estranhas à venda. Agora, tudo fazia sentido. Era um espaço alternativo. E põe alternativo nisso, ela pensou. Não, eu acho que aqui não tem nada do meu interesse. Quer dizer, você falou que isso aí são guias? Guias de quê? De viagem? Ela fez um gesto com a cabeça, indicando a pilha que ele colocara em cima da prateleira. Existe um lugar chamado Sabença? Sim, existe. E todos estes guias são de viagem. Mas como somos uma loja alternativa, só temos guias para lugares alternativos. Você não estaria interessado em conhecer um lugar assim, diferente, único, mágico? Acólotos pegou a pilha de volta e ela ficou na dúvida se ele fizera isso porque queria escolher um guia para ela ou simplesmente para que ela não mexesse neles. Pode ser, ela disse reticente. Você tem alguma sugestão? Procuro um lugar próximo para me isolar, viver com pouco dinheiro por um mês mais ou menos e ter muito contato com a natureza. Se possível, quer dizer, se ainda existir um lugar assim, que não tem internet, nem telefone, nem eletricidade. Apenas calor humano. Ela riu timidamente, como se tivesse feito uma piada, já que achava impossível nos dias de hoje existir um lugar assim por perto. No entanto, os olhos do rapaz brilharam e seu sorriso resplandeceu. Para ela,
Foi como se tivessem acendido mais algumas lâmpadas na loja. Do meio dos livros que estavam em suas mãos, ele puxou um, pondo os demais empilhados novamente sobre a última prateleira da estante. Claro que conheço, ele respondeu exultante. Na verdade, conheço quase todos os lugares que estão nos guias daqui. Quer dizer, eu gosto muito de lugares alternativos. Acho que o lugar que você procura chama-se Miríade de Luzes. Ele estendeu-lhe um exemplar com encadernação de luxo, capa branca e umas aplicações que refletiam fortemente as luzes do ambiente. Dependendo da posição que ficava a capa, chegava a incomodar a vista. Ela olhou muito incrédula para o guia na mão dele, movendo a cabeça na tentativa de desviar-se dos pontos de brilho refletidos pela capa. Pegou-o meio insegura. Miríade de Luzes? Eu nunca ouvi falar desse lugar. Onde fica? Ela folheou o exemplar tentando lê-lo, mas as páginas envernizadas com letras muito claras refletiam tanta luz que era impossível ler qualquer coisa que fosse. Mas este guia não dá para ler? Que tipo de impressão é esta? Ela já estava dando sinais de aborrecimento e impaciência. Acólotos pegou o guia de volta da mão dela. Fica muito longe daqui, disse ele, dando por descartada essa opção. É uma cidade para peregrinos, com muitas histórias de curas milagrosas, recuperação senil, resgate do equilíbrio emocional e outras coisas do gênero. Quanto à impressão, esqueça. Vou escrever à editora reclamando. Mas não se preocupe. No guichê de passagens tem um atendimento aos estrangeiros. Você poderá perguntar o que quiser. Bem, eu não sou estrangeira. Ela achou o comentário dele sem sentido. Afinal, falavam a mesma língua e ela não tinha sotaque de alguém que viera do exterior. De qualquer forma, parece interessante. Mas você teria outro lugar para me sugerir? Sua voz soou triste. Vou ser sincera. Este guia que você me mostrou é muito grosso. Tem encadernação de luxo. Deve ser caro. E eu estou com pouco dinheiro. Dinheiro? Ele ficou pensativo. Ah, sim, pouco dinheiro. Tudo bem. Isso não é problema. Vejamos. O rapaz pegou mais 2 livros, bem fininhos dessa vez. Ficou indeciso entre um e outro, até que seu sorriso iluminou-se novamente. Ela preferiu ignorar o efeito que ele causava à iluminação ambiente cada vez que sorria, tentando crer que era apenas uma coincidência. Este, ele disse, tenho certeza que gostará deste aqui. Ela pegou o guia na mão dele e estava escrito, Meu Recanto. Mas quando começou a folheá-lo, as páginas estavam todas em branco. Mas não tem nada impresso aqui. Este guia veio com defeito também. Ela estendeu a mão para devolver-lhe o livro, mas Acólotos apenas pousou um dedo sobre ele e disse naturalmente. Não, foi apenas impressão sua. Abra-o de novo, mas desta vez pense em um local antes. Não precisa ser um local específico, mas pense em imagens de um local que você gostaria que existisse, assim como me disse ainda há pouco. Calor humano, lembra? Ela começou a se perguntar se o tal Acólotos batia bem da cabeça e achou que seria melhor não questionar. Apenas fechou os olhos e imaginou. Então, abriu o guia em uma página qualquer. Para sua surpresa, ela viu fotos de uma pequena cidade, uma praça, onde as pessoas estavam sentadas em bancos conversando ou na grama fazendo piquenique. Ela tornou a olhar o rapaz como se perguntasse como aquilo era possível. O livro estava em branco antes. Começou a folheá-lo novamente e agora ele estava todo impresso, com fotos lindas, lagos, cachoeiras, pessoas simples, de rostos felizes. O que você fez? Ela perguntou, olhando-o diretamente nos olhos. Eu não fiz nada, Acólotos respondeu docemente. Mas eu tenho certeza de que este livro estava em branco antes de você tocá-lo. Então ela fez rápidos movimentos, abrindo e fechando o livro alternadamente, mas sempre se deparava com as páginas impressas. Bem, eu acredito que se você está procurando um lugar para se isolar por um mês, é porque deve estar muito cansada, ou mesmo estafada, não é verdade? Ele disse de uma forma simples e gentil, observando-a no movimento quase obsessivo agora de abrir e fechar o livro. Sim, mas... Ela fechou o guia. Não sabia o que responder.
Quando estamos muito estressados, nossa mente nos prega peças inimagináveis. Acólotos permaneceu inabalável, sorrindo amigavelmente. Pode ser. Ela folheou o livro mais uma vez e finalmente decidiu. Está certo. Vou levar este. Quanto é? Disse enquanto procurava a carteira na bolsa. Quanto dinheiro você pode pagar? Ele perguntou como se fosse a coisa mais natural do mundo os clientes definirem o valor da mercadoria desejada. Como assim? Este guia não tem um preço? E dizendo isso, ela revirou o livro procurando por alguma etiqueta que indicasse o seu valor, mas não encontrou nada. Na verdade, não. Você diz quanto quer pagar por ele e eu digo se vendo ou não. Mas você não poderá fazer uma nova proposta. Quer dizer, você terá que ser justa e dizer quanto vale conhecer seu recanto. Acólotos ergueu as sobrancelhas, expressando o desejo de saber se ela havia entendido a explicação. Meu recanto, ela disse mostrando-lhe o título na capa do guia. Isso mesmo, ele confirmou. Você está brincando comigo? É alguma pegadinha? Ela apertou os olhos como se quisesse olhar dentro de sua mente para entender suas verdadeiras intenções. De forma alguma. Eu nunca brinco com os clientes, mas essa é a proposta do guia. Acólotos fez um gesto para que ela lhe entregasse o livro e em seguida mostrou-lhe um cupom promocional encartado na última página. Ele leu em voz alta, entonando cada palavra como se fosse um apresentador de TV. Quanto vale descobrir o lugar dos seus sonhos? Será que você é capaz de adivinhar? Faça uma oferta justa e leve este guia exatamente pelo valor proposto. Mas lembre-se, você só tem uma chance de acertar. Se errar, não poderá levá-lo, não esta edição. Portanto, pense bem antes de fazer sua oferta. Ela olhou boquiaberta. Isto não está acontecendo. Este garoto é doido. Ela pensou, tentando disfarçar o que estava achando daquilo tudo. E então resolveu perguntar. Como assim? Se eu disser o valor errado, não poderia comprar este livro? A situação estava ficando cada vez mais surreal. Isso mesmo, você entendeu direitinho, ele disse empolgado. Nunca mais? Ela insistiu na pergunta. Não esta edição, ele lamentou. Terá que esperar pela próxima. Mas garanto a você que irá esperar muito. Não acreditaria se eu lhe dissesse quando foi que saiu a edição anterior a esta. Ele balançou a cabeça negativamente, apertando os lábios. E se eu for em outro lugar comprá-lo? Essa opção parecia tão óbvia. Não irá conseguir, pois somente nós vendemos as publicações dessa editora. Somos representantes exclusivos. Lentamente, ela estendeu a mão, solicitando o guia de volta. Leu e releu o cupom algumas vezes, mas, como não sabia exatamente o que estava procurando, muito menos o que gostaria de encontrar, fechou o livro e falou quase para si mesma. Está bem. Meu dia já está sendo estranho mesmo, não fará diferença entrar no jogo. Deixe-me pensar. Ela virou de costas e voltou a procurar a carteira na bolsa. Assim que achou, abriu-a, deu uma olhada no dinheiro que tinha, fitou o rapaz por cima do ombro. Mas ele havia se agachado de novo para continuar arrumando uma prateleira. Pensou na sua bondade e paciência em atendê-la e decidiu. Tome. Uma nota de 20 serve? E estendeu a mão vacilante, achando que não passaria no teste. Ainda agachado, ele abriu aquele sorriso resplandecente ao qual ela já estava ficando acostumada, e nem se incomodou com as lâmpadas aumentando de intensidade. O rapaz se levantou e pegou a nota de sua mão, olhando-a de um lado e do outro como se nunca tivesse visto antes. Seu olhar era de admiração. Mas ela não sabia se sua reação de surpresa era porque ela tinha dado o valor certo ou se ele estava chocado pela sua cara de pau de ter oferecido apenas uma nota de 20. Eu devia ter oferecido mais.
Ela pensou enquanto retorcia os dedos uns nos outros e esticava o pescoço, apertando os olhos e movendo os lábios como se quisesse falar por Acólotos, que parecia estar em transe, segurando a nota de 20 com as duas mãos, até que subitamente ele ergueu os olhos da nota e respondeu: muito bem, e o guia é seu! Ele falou mais uma vez com voz de apresentador de programa de auditório. Ótimo! Ela gritou em êxtase, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Você quer que eu embrulhe ou coloque em uma sacola? Acólotos perguntou. Não precisa nenhuma coisa nem outra. Eu vou sentar em algum banco lá fora e lê-lo agora mesmo. É tão fininho. Depois acho que vou ao guichê comprar uma passagem só de ida para meu recanto, disse ansiosa. Então, boa viagem. E dizendo isso, o rapaz estendeu-lhe a mão novamente, e ela resolveu apertar dessa vez, já que ele havia sido tão gentil. Obrigada. Você parece ser uma pessoa muito especial. Continue gentil assim e logo logo será promovido. No mesmo instante em que apertou a mão de Acólotos, sentiu-se leve, feliz, viva, como se suas energias tivessem sido renovadas. Pode ser, mas não sei se quero ser promovido agora. Gosto do que faço e ainda quero explorar minha posição mais um pouco. Aquele comentário pareceu um tanto estranho, mas ela estava se sentindo tão bem que nada mais importava. Despediram-se no olhar e com um pequeno aceno de cabeça. Em seguida, ela saiu da loja com um discreto sorriso no rosto. Nesse momento, Acólotos correu para trás do balcão, pegou um pequeno aparelho e inseriu nele a nota de 20 que havia recebido. Imediatamente, a máquina começou a projetar holograficamente partes do universo e ia passando de galáxia em galáxia, Kertwil, Sombreiro, Andrômeda, Grande Nuvem de Magalhães, até que se fixou na Via Láctea, no Sistema Solar. Dali, foi passando por estrelas e planetas até que parou na Terra. Automaticamente, começou a correr pelo mapa do planeta e, quando achou o local de origem do dinheiro, uma luz vermelha começou a piscar e o valor de 0,2 BE ficou registrado no alto da tela direita. Simultaneamente, uma voz suave soou da pequena máquina. Não é possível identificar o proprietário deste papel de troca. Foram detectados mais de 500 registros diferentes no mapeamento energético de superfície, indicando que se trata de um papel de circulação transferível, portanto, não personalizado. Caramba! Como pode? Este é um planeta nível 2. Como foi que ela chegou ao portal de Anaia? Acólotos estava excitadíssimo. Havia muito tempo que vinha estudando sobre os diversos seres do universo. Gostava especialmente dos níveis menores de consciência, pois como raramente tinha contato com eles, achava intrigante a forma como viviam sem conhecimento de suas origens e principalmente do longo caminho que ainda teriam que trilhar. É verdade que já havia sido um deles também, mas isso tinha sido há tantos ciclos atrás que era impossível se lembrar sem ter que consultar o próprio prontuário. Imediatamente, acionou seu transmissor e aguardou. Logo, surgiu o rosto de uma jovem loura de expressão felina. Tinha as pestanas longas, o nariz bem pequeno e os olhos amendoados eram quase amarelos. Central de emergência do Portal de Anaia. Eu me chamo Ariel Luven. Em que posso ajudá-lo? Olá, meu nome é Acólotos. Eu trabalho na Letras e Acessórios Astrais e acabo de atender uma habitante de um planeta nível 2. Por uma pequena fração de tempo, nada aconteceu. A jovem do outro lado emudeceu. Oi? Você me ouviu? Acólotos tornou a falar. Eu disse que uma habitante de um planeta nível 2 entrou na loja onde eu trabalho. Eu ouvi, Ariel respondeu lentamente. Poderia me dar seu número de matrícula, por favor? É LAA 00015. Tudo bem. Achei seu cadastro. Acólotos Acolyte. Você tem certeza de que se trata de um nível 2? A voz de Ariel soou vacilante. Sim, tenho certeza.
ele disse enfático. Ela entrou na loja, pediu para ver um guia de viagem e pagou com papel de troca, uma nota de 20. Eu o coloquei no identificador universal e ele apontou para a Terra, um planeta nível 2 do Sistema Solar na Via Láctea. O silêncio de Ariel demorou um pouco mais dessa vez, mas Acólotos aguardou. Espere um instante. Vou consultar qual é a espécie evolutiva desse planeta. Mas antes que ela pudesse executar qualquer ação, Acólotos interrompeu. Ela é uma primata bípede, da espécie Homo sapiens. Desculpe, mas como você sabe disso? Ariel perguntou curiosa. Muitas outras espécies se parecem com essa. Não dá para afirmar só pela aparência. É que eu tenho especialização em planetas níveis 1 e 2 e já fui à Terra muito tempo atrás, durante a passagem do seu governador. Acólotos disse um pouco envergonhado. Ele não gostava de parecer metido. Aguarde um instante, por favor. Ariel confirmou a informação no registro de Acólotos. Ok. Nesse caso, muito obrigada pela informação. Isso significa que se trata de uma forma humana. Ela sabe onde está? Ariel parecia menos tensa. Não, ele respondeu enfático. Tenho certeza de que ela não tem a menor ideia de onde está. Também não vi nenhum orientador por perto. Acólotos pensava em todos os detalhes que poderia fornecer para ajudar. Ela já saiu de sua loja? Sim. Acho que foi ler o guia turístico que eu vendi a ela. Você não deveria ter vendido nada ao nível 2. A voz de Ariel voltou a ficar tensa e ansiosa. Qual foi o guia? Meu recanto. Acólotos respondeu constrangido. Novamente, Ariel fez uma pausa, talvez tentando associar o nome à publicação de fato. Ok, entendo. Poderia descrevê-la? Ela pediu. Meu recanto é uma publicação da editora... Não, a publicação não. Eu quero saber como é a humana. Ariel interrompeu antes de Acólotos concluir sua explicação sobre a obra. Ah, sim, claro. Ele pigarreou sem jeito. Ela é humana, mas isso você já sabe. Tem uma aparência jovem e está com um vestido azul. Tem cabelo castanho, longo e cacheado, e olhos também castanhos. Acólotos tentou lembrar de mais alguma coisa que pudesse ser útil, mas Ariel não lhe deu tempo para isso. Muito bem, vou providenciar para que seja resgatada. Caso ela entre em sua loja novamente, mantenha-a aí e tente nos avisar, certo? Certo. Mas antes de se despedir, Acólotos se lembrou de algo que precisava saber. Só mais uma pergunta. O identificador acusou 0,2 bônus de energia no dinheiro que ela me deu. O procedimento é o padrão. É só levar a um posto de papéis e metais de troca, entregar o dinheiro e solicitar o bônus em seu cartão. Eu poderia ficar com ele? O rapaz tinha quase certeza da resposta. Sim, mas... Ariel fez uma ínfima pausa. Provavelmente ele irá se dissipar em pouco tempo. A matéria dele é muito sutil e instável. Depende dela para existir. Eu havia imaginado isso, Acólotos disse desolado. Mas não vão estranhar a origem? O que devo dizer? Diga que já informou a central de emergência e que as providências para o resgate já foram tomadas. Ok, então. Muito obrigado. A central de emergência que agradece. Acólotos desligou o transmissor. Nesse momento, foi rodeado por outros rapazes e moças que usavam uniforme igual ao seu. Clientes também se aproximaram. A loja estava cheia. O que aconteceu? Desculpe, mas nós ouvimos a conversa. Um rapaz de estatura um pouco maior que a de Acólotos, de boné, cabelo e olhos pretos, o olhava com ar perplexo. É isso que vocês ouviram. Aquela cliente era nível 2. Sua voz estava bastante excitada. Nível 2? A pergunta veio em coro. Todos se perguntavam como aquilo era possível. Logo vi, eu devia ter adivinhado. Ela passou por mim e nem me enxergou. Perguntei várias vezes se poderia ajudá-la e ela não me respondeu. Uma mocinha de cabelo louro e ralo, muito pequena e trajando o uniforme da loja, fez o comentário. Mas, Acólotos, se ela passou por todos nós sem nos perceber,
Como foi que ela viu você? Dessa vez foi um cliente que perguntou. Eu estudo os níveis 1 e 2 há muito tempo. Na verdade, sou um especialista, falou timidamente, o que me coloca em sintonia com eles. Mas como você sabia que ela estava procurando guias de viagem? Afinal, você parou de me atender, pediu licença, tirou todos os livros da prateleira e se agachou com eles atrás da estante. Fiquei sem entender absolutamente nada. E, ao mesmo tempo em que falava para Acólotos, olhava os outros à sua volta como se eles também compartilhassem sua dúvida. É que no último curso que fiz, minha turma foi em excursão a um planeta nível 2. Não foi um passeio, foi um laboratório, uma prova prática. Eu fui visto por todos os habitantes de lá e até conversei com muitos deles. Aprendi a interpretar suas ondas de pensamento e como eles desconhecem que isso é possível, não as bloqueiam. Mas o padrão de ondas de seres nível 2 é muito confuso. Eu já tentei estudar isso e desisti. Parece que a mensagem vem toda criptografada. Dessa vez foi a amiga de uniforme de Acólotos quem se manifestou. Não é não. É muito mais simples do que parece, já que eles não criam nenhuma barreira, nenhum tipo de dificuldade. E elas parecem criptografadas justamente porque eles pensam em muitas coisas ao mesmo tempo. Não tem foco e a mente está sempre pensando. É verdade que é preciso muito treino para diferenciar cada pensamento, entender o que é prioritário, separar a necessidade do momento de algo que apenas está sendo lembrado naquele instante. No final, foi isso que garantiu minha aprovação com louvor. Eu conseguia perceber essas diferenças. Então, ele olhou para o chão como se estivesse procurando algo, apenas para desviar dos olhares direcionados a ele. Será que vão achá-la logo? Perguntou o rapaz de boné. Vai ser estranho ter uma nível 2 vagando por aí, pois poucas pessoas conseguirão falar com ela. Afinal, nem todos são especialistas como Acólotos. O rapaz olhou em volta buscando a confirmação dos demais. Isso mesmo, você tem razão, foi o coro geral. Calma, pessoal. Tenho certeza de que logo encontrarão. A segurança do portal é muito eficiente e ela não deve ter se afastado muito da loja. Uma senhora que estava comprando algumas garrafinhas de fumaça colorida tentava diminuir a excitação de todos. Se fosse tão eficiente assim, ela nem teria chegado aqui. Puxa, se não fosse você, Acólotos, ela poderia ficar no portal por muito tempo até que alguém identificasse o caso. O rapaz de boné fez o comentário olhando para todos em volta, como se dissesse, ele é meu amigo. Dali em diante, não se falava em outra coisa. Rapidamente a notícia se espalhou. Todos queriam saber tudo sobre a habitante do planeta nível 2 que estava perdida no portal de Anaia.